né? Porque tem que ter afinidade. Então, eu recebi alguns trabalhos e, assim, eu estou gostando do desenvolvimento, mas eu verifiquei, assim, que está tendo uma certa dificuldade na questão do problema com o contexto de encaixar com o tema e a hipótese, né? Porque quando a gente, eu vou explicar depois aqui ao longo dos slides, mas já discorrendo antes de iniciar, para vocês prestarem bastante atenção nessa explicação que eu vou dar nos slides do problema, porque às vezes a gente confunde um pouco e aí você faz um questionamento no problema. E quando a gente fala em problema, você já tem que pensar que é uma problemática que interfere para alcance de resultados, tá? Então, veja o problema nessa forma, nessa visão. O que é um problema? Então, problema é algo que atrapalha para alcance de resultados. Então, na hora de você formular o problema, você tem que estar com isso em mente, tá? Então, tudo isso eu vou explicar e eu só estou chamando a atenção de vocês para na hora de estar comentando, vocês, eu coloquei exemplos aí para que você entenda melhor. Essa aula aqui hoje, ela é praticamente o quê? Uma revisão, né? Então, assim, nós vamos dar uma revisada em toda a estrutura do artigo, nesses elementos pretextuais, tá? Então, assim, desde ao tema, a ideia principal, a estrutura, tudo para você entender realmente para desenvolver um bom artigo. Por quê? A gente tem que fazer um artigo e dar o seu melhor, porque você tem chances, né? Eu penso que a maioria tem essa preocupação e esse foco de publicar. Quem não quer publicar? Então, nós vamos fazer da forma como se manda um artigo científico, obedecendo às normas da BNT, a estrutura, todo o embasamento para que a gente consiga publicar. Nós vamos publicar tanto nos periódicos do site da faculdade da AN, mas vocês têm chance também de publicar em outras revistas, né, científicas aí. Então, a gente já aproveita. Une o útil ao agradável, um trabalho de conclusão de curso. E a gente pensou justamente no artigo, porque o artigo ele vem agregar conhecimento e vem somar com essa prática do profissional especialista. Então, por isso que o artigo ele é assim como diz, uma faca de dois gumes, né? Serve para concluir o curso e você ainda vai utilizar isso para titulação profissional, para lançar no teu currículo Lattes. Então, aí tem várias vantagens, né? Ok? Então, no meu já é 7h05. Isso, Então, a gente já pode dar início e aí eu já vou começar a gravação, tá bom? Boa aula. Tá bom. Tá bom. Então, olá, pessoal. Boa noite. Eu sou a professora Marlúcia Amorim. Hoje nós vamos ter a nossa conferência de orientação de TCC Artigo Científico da Faculdade da AN. Então, essa conferência, como eu falei, é mais para tirar dúvidas, fazer uma revisão aí geral do trabalho que vocês vão produzir, tá? Estudando aí as estruturas, o que é importante observar. Então, partindo do princípio, vocês vão fazer a pesquisa bibliográfica. Como nós acordamos, essa é a mais recomendável para o período que nós estamos passando, tá bom? Então, ela consiste em quê? Você vai reunir trabalhos já publicados relacionado ao seu tema e vai costurar, fazer aí uma costura segundo a sua visão e a sua ideia. Ou seja, então vocês vão pesquisar em cima de artigo, dissertação, sobre esse assunto que você quer desenvolver. Entra e tem uma dica, entre no Google Acadêmico
Aí você vai abrir um artigo que você considera que está dentro do que você busca, lá nas referências, você já vai verificar aí as dicas para você ir atrás das fontes de pesquisa. Então, aí o leque se abre, tá? Como eu falei, as referências, as citações, é importante? Muito, mas mais importante é o teu conhecimento, é a tua opinião sobre esse assunto, é o teu domínio. É importante que você escolha um tema que tenha a ver com a tua vida profissional, tá? Da sua prática, e que você tem interesse e motivação, porque escrever de um tema que você não tem interesse, que você não tem nenhum conhecimento, eu acredito que é um pouco até enfadonho, né? Então não desperta aí, você faz aquilo como obrigação. E é isso que a gente não quer. Então, gente, começar o quanto antes proporcionará a você tempo suficiente para fazer com calma cada etapa, e isso evita atropelos de última hora, o que pode prejudicar a sua redação. Não tem nada pior do que fazer as coisas na correria. Mas, assim, quero parabenizar a turma. Estou achando a turma bem adiantada, já recebi, assim, a maioria, mais de 50% já me encaminhou para correção e eu já devolvi, tá? Para correção com os ajustes, algumas dicas importantes que a gente tem que dar para vocês como orientadora. Então, assim, eu estou feliz com esse avanço e esse interesse da turma. O tema é um grande problema, né? Até a gente escolher o tema, delimitar de acordo com o interesse, principalmente que é um trabalho em dupla ou em trio. Então, aí você tem que fazer essa relação, tá? Com os conteúdos específicos da sua formação, ou seja, do curso que você está fazendo. Então, o tema tem que ter essa relação. Por quê? Porque desta forma são propiciados aí diálogos vivenciados ao longo do curso, mas também com o tema tecnologias educacionais, que você pode adaptar esse tema de tecnologias ao teu tema, para ser bem um tema bem atual e relevante. Então, professor, então eu tenho que escolher um tema que tenha a ver com as disciplinas que eu estou cursando no meu curso, que eu já cursei. Exatamente, tá? Então, se você faz após em psicopedagogia, tem a ver com as disciplinas que você cursou ou está cursando em psicopedagogia. Psicomotricidade, também a mesma coisa. Então, tem que ser um tema com afinidades com o curso, com a área, tá? Formação contínua. Então, a gente vê o artigo como uma necessidade, tá? De uma formação contínua, é uma pesquisa. Então, para aqueles que já atuam na profissão e buscam aperfeiçoamento, uma certificação, uma progressão na carreira, esse trabalho de conclusão de curso, em formato de artigo, significa um espaço de formação contínua. É uma reflexão sobre a própria prática, análise de outras práticas a partir das teorias estudadas. Então, é isso que a gente quer ver enquanto faculdade, que você perceba, tá? Nesse trabalho. Então, que aqui você vai ter uma oportunidade para quê? Para analisar a sua prática a partir da teoria que você escolheu estudar e se aprofundar, que tem que estar ali no teu tema. E aqui, mais uma vez, falando sobre artigo. O que é um artigo? Então, gente, o nosso artigo está numa estrutura bem simples, básica, tá? Mas é um artigo que atende às normas da BNT. Então, ele vai te possibilitar essa publicação, né? Como eu falei para vocês, é interesse nosso aproveitar e unir um trabalho de conclusão de curso com a titulação, para publicar em outras revistas científicas. E o artigo científico, vocês vão ver que é um texto com embasamento teórico que vai buscar o quê? Apresentar, discutir ideias, concepções, processos e resultados de pesquisas em diversas áreas. Aqui vai ser voltado
para o curso de Psicopedagogia e Psicomotricidade. Portanto, antes de tudo, de qualquer coisa, você tem que se perguntar o que exatamente deve ser resolvido, o que você quer resolver, tá? É um problema na questão do currículo que tem a ver com a coordenação motora das crianças, é um problema na questão da inclusão de alunos especiais na escola, nas séries regulares. O que é que você quer resolver? Porque quando a gente pensa no tema, você tem que pensar qual problema que eu pretendo resolver. Aí, em cima disso, é que você vai delinear o tema, tá? Então, é importante você ter essa visão como pesquisador. Então, uma vez detectado qual é o problema que você quer resolver, aí surge essa próxima pergunta: por que resolvê-lo? Então, é a justificativa. Qual a necessidade de resolver? Tá? Em que isso vai beneficiar? Então, isso é importante você pensar assim para você realmente definir o teu tema da melhor forma, bem delimitado e aplicável, com uma necessidade real. Aí o próximo passo é como resolvê-lo, tá? Então, aí você vai verificar as formas de alcançar, tá? Essa solução. E a partir daí, você lança o seu olhar ao redor, inferindo as causas prováveis para o problema e propondo hipóteses. Então, nós vamos aqui ver essa estrutura, tá? Que vocês têm o manual de vocês, que está lá no ambiente virtual, na plataforma, que é a The-Box. Tem muita gente que está tentando acessar o Genera. Esse conteúdo não está no Genera, está no EAD Box, tá? Mas se precisar, eu compartilho no grupo de WhatsApp, o slide também. Então, é essa estrutura aí, básica. É o título, que é o mesmo que tema, identificação do aluno, tá? Do orientador. É importante colocar no rodapé a tua qualificação profissional, tá? Qual é a tua formação, a formação do orientador. Então, já na correção, quando você me mandar para corrigir, eu já vou mandar os dados para você preencher colocando a minha qualificação. O resumo, que nós vamos ver daqui a pouco, cada item desse, vou dar exemplos para ficar bem entendido, as palavras-chave, a introdução, o desenvolvimento, considerações finais e referência. Essa é a estrutura básica de um artigo científico. Então, bem simples, tá? Como eu falei para vocês, aqui nós seguimos as normas da BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a maioria das revistas, congressos, se você estiver dentro das normas, o teu artigo ele está praticamente aprovado para publicação. Tá? Às vezes a gente tem que fazer só umas adequações, porque cada revista tem uma exigência, um formato específico. Tá? Então, mas é pouca coisa, porque, como eu falei, o mais importante aí é seguir a norma básica. E o artigo nosso deverá conter aí, no mínimo 15 páginas, 15 laudas, e no máximo 20. Tá? Tem os anexos e apêndices, eles não são contados como número de páginas, então eles não entram nessa contagem aí. Professor, o que são anexos? Então, lá no manual de vocês tem explicando o que são anexos, que são, vocês vão ver que são material produzido por outra pessoa. Os apêndices que são produzidos pelo autor do artigo, tá? Outro ponto muito importante na escrita de um artigo científico é a formatação. Então, verificar o tamanho, que é Arial 12, o espaçamento, o recuo da citação, tudo isso tem que estar bem colocado, bem formatado, e tudo isso tem no manual de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, corre para o manual.
Aqui eu coloquei para você verificar que em cima do manual você pode construir o teu artigo. E o artigo ele não tem capa, não tem contracapa, não tem sumário. Então ele vem aqui bem, né, simples, já começa pelo título, tá? O sobrenome, nome do autor, aí vem o resumo, tá? Que é no máximo 250 palavrinhas. O resumo, ele deve ser elaborado de acordo com a norma culta. Então, já fala, resumo é o quê? Um texto bem sintético, tá? Você colocando aí os resultados, as conclusões do seu trabalho. Então, numa sequência coerente, conciso. Então, é isso que você vai colocar no resumo. É só seguir à risca a orientação, o que está colocado aqui. Tem as palavrinhas-chave. Fora isso, tem um modelinho, aqui é um modelo. Olha aqui um modelo de título, de identificação, de resumo de palavra-chave. Qual é o título? O perfil do líder contemporâneo, a aquisição de habilidades e competências que contribuem para uma liderança eficaz. Esse é o título. Qual é a identificação? Está lá, o aluno e embaixo vem o orientador, tá? O resumo é esse aí. Olha, tem este artigo, já começa assim, tem o objetivo de definir o perfil do líder contemporâneo. Então, siga o exemplo, qualquer coisa, vá no exemplo, no modelo, para que você realmente acerte aí nessa redação. Então, não tem segredo, tem a orientação básica e tem um modelinho para você seguir, tá? Aí lá no resumo você vai falar metodologia, tá? E aí dá uma pincelada em tudo que você vai tratar no decorrer do desenvolvimento até a conclusão. Palavras-chave aí foi escolhida 3, que é no mínimo 3 e no máximo 5. Então, aqui foi escolhido palavras acertadas. Isso é importante. Liderança, habilidade e competência. Pronto. Realmente tem a ver com o tema. Então, é importante você olhar as palavras-chave e olhar para o tema, para ver se realmente você acertou nessa escolha. Eu coloquei aqui o título porque eu quero que vocês prestem atenção num erro muito comum que está acontecendo, que é a questão do problema na hora de questionar, né? De colocar uma problemática em cima do tema. Aqui eu dou um exemplo de um título. Por exemplo, se você for trabalhar com o título, o impacto das competências da BNCC na elaboração do projeto político-pedagógico de uma escola de educação infantil na rede particular de Manaus. Aí veja bem, aí a pessoa vai lá e faz um questionamento. De que forma o projeto político-pedagógico elaborado com as competências da BNCC pode ser um instrumento capaz de assegurar, objetivar metas e criar ações para a construção da identidade do educando e da instituição? Eu não vi problema aqui. Isso aí foi uma pergunta. Então, você tem que pensar, cadê o problema? Então, nós vamos refazer, porque eu ainda coloquei de vermelho. Aqui deve-se apresentar uma problemática que interfere no alcance de resultados do tema. Então, olha como é que vai ficar com o problema. A ausência de uma base construída para desenvolver competências de forma integral na vida dos alunos pode interferir no alcance de metas e ações para a construção da identidade do educando e da instituição? Aqui é um problema, porque, olha, tem ausência de uma base. Então, em cima disso aí, eu vou traçar uma solução. Porque aqui na primeira, na primeiro questionamento, não tem problema. Então, não vejo nem solução aí. Como é que eu vou traçar uma hipótese para um questionamento que não apresenta problema? Então, é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Na hora de fazer, delinear o problema, reveja para ver se realmente você elencou um entrave, um problema que vai interferir e que você vai solucionar, que é o principal do artigo, tá bom?
E aqui você vai, na hipótese, você vai responder exatamente ao problema. Olha o exemplo que eu coloquei, voltado para esse probleminha aí, da ausência de uma base. Então, desenvolver um projeto político-pedagógico, desenvolvendo as competências da BNCC como base para o ensino-aprendizagem no currículo escolar, proporcionará aos alunos e a toda a comunidade escolar conhecimentos essenciais nas etapas da educação infantil. Então, aqui você vê que a hipótese foi traçada respondendo ao problema e atento ao tema, que é o quê? Desenvolver essa base no projeto político de uma escola particular de educação infantil. Então, esses elementos aí, eles têm que se comunicar, tá? Eles têm que se encaixar. Senão, não vai fazer sentido o teu artigo, a tua pesquisa. E isso é que vai dar sentido à tua pesquisa. É isso que você tem que estar atento. A introdução, você vai fazer a apresentação do teu trabalho. Então, você vai apresentar vai criar o quê? Uma expectativa positiva. Você vai chamar o interesse do leitor para que ele consiga ter ênfase para continuar a análise de todo o artigo. Então, você tem que chamar a atenção de uma forma aí bem ilustrativa, esclarecendo o que você pretende resolver, tá? Durante o decorrer do desenvolvimento, e aí quais são os pontos relevantes deste documento. Isso é o segredo para a introdução. E aqui tem um exemplozinho, tá? Que tem lá no modelo de vocês, tem um modelo lá no ambiente virtual, no EAD Box, tem esse modelo aí de artigo. Então, eu coloquei só para você entender. Aqui apresenta-se os objetivos, tá? O que pretende se desenvolver ao decorrer do texto, tá? Existem aqui as teorias sobre liderança. Então, fala no final que o presente artigo ele não tem o objetivo de explicar detalhadamente as classificações, mas o que? Está focando na característica do perfil do líder, que é o tema desse artigo que eu estou usando como exemplo. Lá no desenvolvimento, esse é a parte principal do texto. É aqui que você vai colocar a fundamentação, ou seja, a opinião do autor e o principal, a tua opinião. Como eu falei já antes, é uma costura que você vai fazer, dando a exposição ordenada, né, do assunto que está sendo tratado. E como é que você vai organizar o desenvolvimento? Lá nos objetivos específicos, para fazer o artigo, você tem que traçar objetivos gerais específicos. Não está aqui na estrutura, mas subentende-se que não tem como você fazer um artigo sem fazer o objetivo geral específico. Porque os objetivos específicos, que são 3 a 5, é o que vai delimitar o teu desenvolvimento. É o planejamento. Cada objetivo é como se fosse um tema que você vai discorrer. Então, é importante aí você planejar e delimitar, analisando esse caminho que vai ser percorrido através do teu objetivo específico, o que você quer provar, né? Em cima do problema, o que você pode discorrer, pesquisar, para que realmente você consiga justificar o teu problema, a tua hipótese que você já respondeu e elencou lá no início. Então, tudo isso tem que estar ali, ó, bem encaixado. E aí tem um modelozinho, ó. Você vê que aí tem o título, né? Eu não coloco desenvolvimento. Na introdução eu coloco introdução. Mas lá na fundamentação, eu só vou colocar já um título. Aqui coloquei 2.2, o aluno colocou habilidades e competências necessárias para uma liderança eficaz. Aí lá depois ele iniciou e colocou habilidades necessárias para um líder, depois competências para um líder, e aí vai, tá? Aqui é só
o início do desenvolvimento do modelo. E aí, partindo para a metodologia, para vocês, a metodologia vai ser bibliográfica. Então, você vai explicar aqui, através de um autor, e conceituar o que é a pesquisa bibliográfica, tá? Como foi que você pesquisou, quais foram as fontes de pesquisa, e aí, considerando o seu problema, os objetivos. Então, aí, falar sobre abordagem também. Qual é a abordagem que você utilizou, que é a qualitativa, para que você realmente explore o significado de acordo com o teu tema. Então, tudo isso, ou quantitativa, ou mista, porque isso não te impede de usar, né, as duas abordagens. Tem artigos que usam até 2 tipos de pesquisa. Isso também vai depender do teu tema, do teu problema, do teu caminho. E isso aí nós vamos ver durante o teu desenvolvimento, nesse acompanhamento. E é importante, gente, eu acompanhar desde o início essa elaboração, tá? Porque o que acontece? O aluno às vezes me manda um trabalho pronto que eu não acompanhei do início, né? Então, assim, um orientador, a gente valoriza muito esses elementos pretextuais, desde a fase inicial, tá? Então, eu gostaria que vocês tivessem essa preocupação em estar me passando aí, para mim estar acompanhando e dando essa análise juntamente com vocês. Então, como eu falei para vocês, a tipologia dessa metodologia é a bibliográfica, vocês vão focar em cima disso, em fontes documentais, tá? Em livros, artigos, dissertação, teses. Então, é a pesquisa feita a partir de trabalhos impressos online, ou autores aí que vão influenciar e acrescentar conhecimento ao teu embasamento, que você também já tem informações sobre o teu tema. E é isso que nós vamos o quê? Né? Encaixar, fazer essa costura aí de ideias, de situações que uma vai se encaixando na outra, tá? Tudo aqui, nós não vamos receber trabalho impresso, nós vamos receber o trabalho em mídia, vai ser postado, mandado para o meu e-mail e você já vai estar livre aí de qualquer entrega, tá bom? Considerações finais, aqui é a parte final do artigo. Então, aqui você vai apresentar o que? A sua conclusão da pesquisa. Então, aqui você deve guardar uma proporção de tamanho e conteúdo de acordo com o que você acompanhou, a magnitude do seu trabalho. Tem conclusões que o autor apresenta, consegue num texto bem curto, tem outros que querem mais além, para realmente explicar, fundamentar. Então, fica ao critério do autor. Desde que seja uma conclusão coerente e realmente que explique nessas ideias principais que você trabalhou, pronto, que faça sentido. Então, é isso que você tem que focar aqui nas considerações finais. Você alcançou o teu objetivo? Você realmente conseguiu resolver o teu problema? A hipótese que você levantou foi adequadamente aplicada ao problema? Então, é aqui que você vai definir tudo que você levantou no início do trabalho, tá? Então, é importante você estar colocando aqui se o teu problema foi resolvido, se a hipótese que levantou, ou se você realmente teve que adaptar a hipótese. Então, olha essa consideração final aqui. Ela deu praticamente 3 laudas, tá? Mas é uma consideração final coerente, que realmente conclui o trabalho de uma forma embasada. E é isso que é importante, fazer aí esse apanhado geral das ideias principais, dos objetivos e soluções. E as referências, tá? Que aí, olha, eu seguindo o manual, tirei lá do manual para vocês seguirem o modelo básico, tá?
existe a fonte, que é a Arial, tamanho 12, espaçamento simples. E aí, como eu falei antes, anexos é tudo que é elaborado pelo autor. E apêndice é que serve de fundamentação, né? Então, não é obrigatório. Você não precisa colocar anexo e apêndice, tá? É só se quiser, tá? Então, corrigindo aqui. Anexo são documentos de outras pessoas, tá? E apêndices é aquilo que você produziu. Vai que você criou um questionário, tá? Você criou aí um gráfico, e aí vai. Mais uma vez, 15 a 20 páginas. Então, a gente vai trabalhar em cima dessa quantidade, tá? Então, já bem amarrado para não ter problema. E aqui, tudo que você citou, você vai ter que referenciar. Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque nós não podemos aprovar um trabalho se você não mencionar a referência, tá? E como eu falei para vocês, as citações elas são necessárias, elas enriquecem o trabalho, mas o mais importante para a gente, enquanto orientadora, são as suas pesquisas, as suas ideias, as suas conclusões, as suas explicações em cima do que o autor coloca. Então, não deixe de comentar a citação que você usou, tá? Porque senão o seu trabalho vai ficar pobre. E é isso que dá vida ao artigo. É a tua opinião, é o teu conhecimento, tá? É o teu comentário. Então, citações são trabalhos de outros e devem ser usados com critério. Então, cuidado para não ficar enchendo o trabalho de ideias que não se encaixe com o teu tema, que não é útil. Então, a gente precisa usar a citação com essa ideia de sustentar algo que eu defendo, tá? Essa é a visão que você tem que ter de citação. E assim, gente, o que acontece? Hoje a gente tem você não precisa nem muito trabalho. Você pega o teu artigo, Ctrl+C e Ctrl+V, joga lá, você sabe quais são as partes que você copiou de outros trabalhos. Aí é plágio. Como eu falei para vocês, existe a forma, está lá no manual de vocês, de citar, tá? Então, siga a risca. Por quê? Porque se a gente aprovar esse trabalho e não tiver dentro dessas normas, então a gente vai estar errando, infringindo a lei. E é plágio, é crime. Então, eu quero chamar a atenção de vocês. Professor, eu posso usar um trabalho que foi meu artigo lá da graduação da UFAM? Infelizmente, a gente não pode. O nosso trabalho, ele tem que ser inédito, é uma produção inédita, é um trabalho novo, por isso que nós estamos aqui com essa preocupação de orientar vocês desde a fase inicial até a fase final, tá bom? Então, tem essa preocupação em construir, tá? Algo inédito e aproveita, isso aí vai somar, como eu falei para vocês, vai somar em termos de formação continuada, você vai adquirir conhecimento e mais oportunidade para publicar um artigo. Né? Então, isso aí como titulação, isso aí também influencia muito na nossa vida profissional. Isso é muito importante. Então, dê o devido crédito ao autor. Use, se for uma paráfrase, se for um texto que você mudou, você usa conforme está lá. Tudo tem que estar como citação. E na referência também você tem que colocar a obra, tá? Se foi um artigo, se foi uma tese, um livro. Olha aqui, mas se em um trabalho científico temos que obrigatoriamente nos basearmos em conhecimentos de outros, como evitar o plágio? Então, você vai deixar explícito no seu texto a quem pertence aquela produção, naquele trecho específico. Pronto. Aí você já está respaldado, tá? Então, tente ler, compreender, organizar da tua maneira própria, mostrar a sua capacidade de articular e relacionar informações a partir do tema que você escolheu e escrever com as suas palavras, com o seu estilo. Então,
Se você tem dúvida, vá lá, a Lei 9610/98, que rege aí sobre os direitos autorais no Brasil e suas sanções, tá? Então, vamos ter esse cuidado. E eu coloquei aí 2 entregas. Então, nós estamos trabalhando aqui, eu defini, primeira etapa da entrega. Nós vamos ter até 15/4/2020. Mais de 50% já me entregou essa primeira etapa. Eu prorroguei, tá? Porque tem muitos que não me passaram. Então, assim, já para facilitar a vida de vocês, eu coloquei 15/4 para você me entregar pelo menos o tema. A primeira etapa é o quê? O tema, o problema, a hipótese, objetivo geral, específico e justificativa. O resumo? Não precisa. Tem gente que já me passou o resumo. O resumo é o último item, o último elemento que você desenvolve. O resumo já fala, é o resumo do trabalho todo. Então, não tem como você fazer antes, tá? Então, me mande somente esses elementos aí na primeira etapa. Se você já desenvolveu alguma coisa e quer mandar do desenvolvimento, pode mandar, não tem problema. A segunda etapa, nós vamos definir para o dia 20 de maio, tá? O desenvolvimento, metodologia e considerações finais com as referências. Então, nós vamos trabalhar em cima da realidade de cada um, tá? Eu acompanhando, dando esse feedback, corrigindo, fazendo os ajustes necessários. Eu devolvo o trabalho todo corrigido, tudo ali já anotado. Então, caminhando junto com vocês. Esse é o papel do orientador. E aqui é o e-mail, tá? Para entrega aí do trabalho de vocês, tá? Olha aí. Marluce Felipe, o FI é com I, tá vendo? Anota aí no caderno, eu tiro uma foto. @gmail.com. Eu criei esse e-mail específico só para receber os trabalhos, tá ok? Então, esse e-mail aí é só para receber os trabalhos de vocês. Ficou com dúvida? O slide vai estar lá no ambiente virtual, no EAD Box, e tem um manual também, que você pode seguir as orientações. Bom? Lá no manual também vai ter um modelinho que eu falei para vocês, né? Não falei no modelo que tem? Então, agora eu vou abrir rapidinho para algumas dúvidas que vão surgindo, né? Então, eu vou abrir para vocês, quem quiser desbloquear aí, tá? Pode desbloquear e já fazer as perguntas, ok? Professora, só para ter certeza, a senhora já falou que o espaçamento entre as escrito é simples, né? É que eu estou vendo que lá no escrito tá 1,5 o espaçamento no manual. Um e-mail é o simples. Tá? É o e-mail. É Arial, tamanho 12. Gente, tem alguém com a televisão alta. Aí tá dando interferência. Tá? Aí lá no manual tá explicando, mas é espaçamento 1,5. Aí lá na citação, que é espaçamento 1, na citação direta. Tá bom? Citação direta, espaçamento 1. Mas eu vou acompanhar todo esse trabalho de vocês. E quando vocês me passarem, eu já vou olhar se você seguiu essa formatação. E na hora de corrigir, eu já vou colocar as observações aí. Tá bom? Ó, aí eu coloco tudo. Então, vocês entenderam essa primeira etapa? O que eu quero que vocês me passem? Tá? Então, é o tema bem delimitado. É importante delimitar o tema, porque é um tema muito geral. Assim, você tem que delimitar o público, a realidade que você quer pesquisar, para ficar até mais fácil, né? Para você trabalhar aí e desenvolver um assunto, quando você delimita. E até se torna mais relevante
seu artigo quando você delimita o teu público com a realidade já ali definida. Então, isso é importante. A questão do problema, que é a minha preocupação, que eu tenho visto aí, que a maioria tem confundido, às vezes, o problema com uma pergunta. Então, quando você pensar no problema, que é a ideia central do artigo, você vai pensar em algo que interfere para alcançar um resultado que você quer pesquisar, quer comprovar, tá? Então, é isso que você vai realmente colocar no teu problema. Qual é o entrave? Por exemplo, o pessoal de psicopedagogia, eles utilizam muitos temas de inclusão, né? Da questão da falta de formação dos professores. Então, um problema nessa temática é você, por exemplo, trabalhar com a falta de qualificação profissional dos professores atrapalha realmente a inclusão dos alunos com necessidades especiais. Isso é um problema, tá? Porque eu destaquei aqui o quê? Qual é o problema? A falta de qualificação. Aí, qual vai ser o tema que você vai trabalhar? A importância da formação continuada para esses professores. Trabalhar com essas crianças portadoras de deficiência para realmente garantir a inclusão de fato e de direito. Aí você já definiu o tema. E qual vai ser a hipótese, a solução? Garantir formação para esses professores, formação continuada, tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam para realmente a gente discorrer com coerência. E aí, lá nos objetivos específicos, que também são partes principais, eu estou trabalhando aqui em cima do que é realmente mais importante, os objetivos específicos é que é o teu planejamento do desenvolvimento. Desenvolvimento é a parte também principal do artigo. Então, lá no objetivo específico, você vai colocar primeiro, tá? Entendendo o que é inclusão, né? Entender, perceber o que é realmente a inclusão. Aí eu vou lá discorrer um capítulo, um título sobre o que é inclusão. Aí eu vou colocar autores falando sobre a inclusão e a tua opinião, o teu conhecimento, né? Você pode até estudar um pouco para estar defendendo aí o que é inclusão, porque muitas pessoas confundem, né? Eu estou dando só um exemplo do que é inclusão. E aí vai lá no segundo título, que vai ser o segundo objetivo específico. Qual a importância da qualificação do professor para garantir a inclusão? Aí vai colocando a opinião de autores e a tua opinião. E é assim. Então é bem simples, depois que a gente pega aí o ritmo, entende realmente essa estrutura, essa lógica, realmente você percebe que pode se discorrer sobre o texto, tá? Então, agora é isso. Quem já escolheu o tema, ótimo, já está só na parte da pesquisa do desenvolvimento, montando aí o teu desenvolvimento. Mas quem ainda está com dúvida, então vai ter que definir, fazer uma pesquisa, né, para escolher um tema realmente bem relevante, um tema que cause aí, tá, uma atenção para que outros leitores. O que eu aconselho também na hora de escolher o tema? Pensem no curso que vocês estão fazendo. É uma especialização. Então, é um assunto que está voltado para pós-graduação. Nós temos assuntos que são voltados para a graduação, não é? Temos assuntos voltados para a graduação. E lembrem-se, artigo não é monografia, tá? Artigo, ele é bem mais simples, tá? Então, é algo que você foca em uma parte de um assunto que você vai trabalhar ali de uma forma mais rápida, tá? Então, não é igual a monografia, que é um estudo mais aprofundado, que envolve aí, né, muitas vezes uma pesquisa de campo. Aqui a gente está trabalhando, né, com essa lógica de um problema
que você quer demonstrar através do estudo de outros autores, tá? Focando na metodologia que é a bibliográfica, tá? E é isso que eu quero que vocês se atentem. Alguma dúvida? Eu tenho Deu mais para uma. entender? Eu tenho mais uma, professora, desculpa. Na questão sobre sites, por exemplo. Os sites eles estão bem mais desenvolvidos. Por exemplo, eu encontrei um site chamado Cognitive, que ele não é daqui do Brasil. E assim, ele tem alguns textos bastante interessantes nele mesmo. Tipo, não é um artigo, não é um livro, mas tem coisas ali que eu gostaria de tirar de lá. O que que eu faço? Eu transformo aquela coisa daquele site nas minhas palavras, eu posso incluir ele de alguma forma no meu Aí, artigo. veja bem, como é um artigo científico, tem alguns sites que a gente não utiliza, tá? Para referenciar e usar como fundamentação. Então, o que que acontece? Geralmente, a gente orienta o aluno para trabalhar em cima de artigos científicos. Então, às vezes tem blogs, tem vários blogs, e isso aí para a gente não é confiável, não é uma publicação que a gente considera como ciência, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar somente em cima de artigos científicos, teses, dissertações. Por isso que lá no manual tem alguns sites que são confiáveis e são recomendados para vocês pesquisarem, tá? Então, vai depender desse site. Aí você vai ter que me passar um endereço, eu vou lá pesquisar, ver se é de alguma universidade, tá? Se a fonte é segura, para você mencionar no teu artigo, porque senão a gente não pode confiar no assunto que está se tratando. É igual revistas, tá? Tem algumas revistas que nós podemos considerar, outras não, tá? Então, são revistas científicas. Então, lembra das normas da BNT. Tudo está nas normas. Então, a gente tem que estar atento para isso. Tá entendido? Então, cuidado, aí às vezes tem muito blog de professora, né? Aí eu vou lá e coloco, acessei o blog. Infelizmente, vocês não vão poder utilizar, tá? Os blogs, alguns sites. Então, sempre verificar se realmente é confiável, se o texto é publicável, se foi de alguma universidade, de alguma graduação, pós-graduação. Então, tudo nesse sentido, tá? Então, assim, vamos verificar no manual. Dá uma lida, o manual está bem autoexplicativo. Mais alguém? Professora, estou com uma dúvida. Nós fizemos uma matéria que era texto, se eu não me engano, acho que era alguma coisa de Ensaio científico. Ensaio científico. Exato. E é quase nesses moldes aí que a senhora fez, né? Que a senhora bem passou curto, aí, né? O ensaio científico, Sim. ele te dá Então, uma base, porque sim. ele é um texto, ele é um poderia texto usar curto. isso já que... Pode, um ensaio científico. Não, eu estou querendo entender assim, eu posso usar essa ideia que eu já comecei nesse ensaio científico já para esse texto científico? Pode no artigo, sem problema nenhum. Ok. Porque o ensaio científico, né, você trabalhou ali em cima de, acho que foram 5 parágrafos, né? No máximo, 5 parágrafos. Mais ou menos isso. Foi quase 5 nesses parágrafos. passos aí que a senhora deu. É diferente do artigo. O artigo ele é mais complexo. São 15 laudas no mínimo, até 20. O ensaio científico era 2 laudas, 3 no máximo. Então, era bem simples. Aí, então, no artigo, se é um tema relevante, que tem a ver com a tua disciplina, né, com alguma disciplina do teu curso, você pode aprofundar aí, entendeu? Pode utilizar sim. Tá? E é bom que você já está com a ideia aí, né?
Sim, pois é, eu queria continuar no mesmo conteúdo, entendeu? No mesmo caminho. Só que, por exemplo, a gente mandou, mas eu não recebi o retorno do professor com relação aos erros, né? O que teria que ser feito. Para mim, pelo menos, não teve nenhum retorno, né? Que era o professor Certo. Tino. Então a gente mandou, mas eu não recebi nada de retorno, né? Então, Você deve só estar que eu queria recebendo continuar logo a nota, no né? tema. Certo. Sim, Mas não, aí a na gente verdade não era nem a nota, eu verifica. queria saber era da ideia, né? Porque eu particularmente nunca fiz nem monografia, nunca tive TCC, muito menos monografia. Sou da área de exatas, muito difícil de escrever. Então eu senti muita dificuldade em escrever e em colocar minha ideia, né? Então eu estou lendo bastante, mas para mim foi muito difícil, né? Muitos anos que eu me formei para fazer agora um negócio de TCC, ter científico, essas coisas assim, muito complicado. Ainda mais numa área que é totalmente diferente da minha. Mas é um assunto que é muito, muito particular meu, né? Então, tanto que eu tenho duas pós. Eu tenho de psicopedagogia e gestão de pessoas. Que também os dois eu vou ter que fazer no mesmo jeito o texto científico, né? Neila, é assim, você vai Oi. focar com a tua área. Não esqueça do curso que você está fazendo. Se você está fazendo o curso de psicopedagogia, você vai focar em alguma disciplina que você fez. Sim. Tem que ter a ver com esse curso, tá? Aí o que que Uhum. acontece? Você vai aproveitar o ensaio, pensa na primeira etapa, no título, nos objetivos, o problema, e aí nós vamos caminhar juntas. Eu vou olhar, te dar o feedback e os ajustes que Ok. você precisa fazer, tá bom? Então vai dar tudo Uhum. certo. Beleza. E é isso aí, é uma forma, pensa nisso como uma formação continuada, que vai acrescentar nessa Sim, carreira com que você resolveu certeza. seguir agora, né? Nessa É o especialização. único. Você vai se tornar um Exatamente. especialista em cima desse assunto que você vai trabalhar, Deus tá? queira. Mais Ok. alguém, gente? Alguma contribuição? Conseguiram acessar a plataforma EAD Box? Hoje eu não consegui. Quando a senhora tinha passado, eu tentei, mas não consegui, porque também a internet estava ruim, né? Eu não consegui, não. Nem do Tá outro bom. curso também que foi mandado, também não consegui acessar. Eu vou tentar aqui mostrar para vocês, só para tá dando essa explicação, tá bom? Vamos ver aqui. Para esse grupo também ainda vale que é individual ou pode ser em equipe de 3, até 3. É, todo curso que você está fazendo, qualquer curso, é no máximo 3, tá? Certo. 3 Aham. pessoas. Então, vocês estão vendo aí a tela do projeto aplicado? Sim ou não? Estão vendo? Faz Sim. assim. Tá. Então, é aqui, ó. Aqui tem as orientações, dicas de trabalho, tem as dicas como pesquisar, tem um modelo do artigo, se você quiser dar uma olhada, para você ver a estrutura, tá? Aí aqui o manualzinho, tá? Para vocês darem uma olhada. Daqui a pouco eu já vou jogar esse slide aqui dessa conferência, da primeira conferência, está bem resumido as informações sobre citação, como você deve citar, os comentários, tudo. Então, essa leitura ela é obrigatória, porque nós, como professores, nós temos que aprender a fazer artigo com competência, entendeu? Porque hoje a gente sabe o quanto a gente é avaliado por publicação. Hoje o MEC ele É verdade. avalia, dá ponto através de publicação de artigo. Então a gente não pode parar, tá sempre ali publicando. Tanto que é válido, eles pesquisam os 3 últimos anos que você publicou, tá? Então quem aí não tem essa vontade de somar, né, e enriquecer o currículo? Então vamos focar na Com publicação, certeza. dar o seu melhor agora nesse trabalho, para que realmente saia um conteúdo que seja relevante para a tua carreira, tá?
Então, eu já vou jogar daqui a pouco Ai, eu esse slide, tá bom? Aí Certo. você já vai verificar. E eu quero mostrar aqui o manual para vocês mais uma vez. O manual, esse slide de hoje, eu fiz em cima do manual, ó. Manual das orientações. Aqui tem todas as orientações que você precisa saber, tá? Então, tem aí, ó, a apresentação, falando o que é um artigo. Aqui fala sobre comitê de ética, mas não é o nosso caso, porque nós não vamos fazer trabalho de pesquisa, mas você pode se informar, né, para conhecer. Aí vai lá o título, o que você tem que fazer para montar um título bem delimitado, a introdução, olha aí, ó, o espaçamento, tá aí, ó, 1,5, tá? Então, quando fala espaçamento simples, é o que é utilizado normalmente, que é 1,5, tá? O desenvolvimento, você vai criar um título, aí tudo já bem explicado, ó, metodologia, considerações finais. Se você quiser usar a tabela, fique à vontade, não é obrigatório, né? Aqui fala nos elementos que são obrigatórios, tá? Então, é importante você conhecer o conceito de trabalho de conclusão de curso, o que nós estamos objetivando a trabalhar em cima do artigo, por que a faculdade escolheu, tá? Essa forma de estar trabalhando com vocês. E aí, como eu já expliquei, né, a gente quer realmente formar pesquisadores, que professores são pesquisadores. E aí vai, olha, informações precisas, tá? Aqui a estrutura básica. E aqui, já partindo, ó, aqui mesmo, você pode pegar e fazer o Ctrl+C dessa parte aqui, em cima desse texto, você já pode ir fazendo o teu artigo, porque é esse formato aqui que vai ser. Tá entendendo? Então, aí você já vai definir o título igualzinho tá aqui, ó. Então, em cima daqui, você já vai Ctrl+C e Ctrl+V. Ó. Ou se não, pegar um modelo que tá lá, que eu postei, né? E aí coloca o modelinho. Aí tem um modelo, olha, das referências, como é. Olha, tem um modelinho até de internet, tá? Tem até os verbos que você vai utilizar para fazer os seus objetivos lá no manual, que é de acordo com a taxonomia de Bloom. Então, pesquise sobre isso. Você quer que o teu leitor leve ele a conhecer o conceito de algo? Então, tá lá, ó, conhecimento. É compreender, então tá a coluna ali, ó, quais os verbos que você vai utilizar. Então, às vezes, a gente fica sem imaginação. Então, o manual ele serve para isso, para dar uma clareada e dar um norte, tá? Então, você quer analisar algo no objetivo? Então, escolhe um desses verbos aí. E aí vai, olha aí, um monte de verbos, tá? Olha lá a fonte, Bloom, taxonomia de Bloom. Tem o documento também original da taxonomia de Bloom para você entender. Quem é professor que faz planejamento já conhece esse instrumento. E aí, olha, como eu falei para o colega, aqui tem a indicação de repositórios que você vai usar para fazer a tua pesquisa. Isso aqui são fontes confiáveis para você fazer esse levantamento. Então, não é qualquer site que você vai poder acessar para tirar esse conteúdo. Aqui tem, ó, Cielo. Você pode usar a plataforma da CAPES, que tem vários trabalhos lá que você pode usar. Tem a Biblioteca Nacional Digital Brasil, é só pesquisar no Google que já sai o endereço. Tem a Biblioteca Digital da Fundação Getúlio Vargas, o Portal de Domínio Público, tem a Biblioteca Ana Maria Popovic, da Fundação Carlos Chagas, tem a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP. Então, é muita coisa que tem aí, gente. Entendeu? Basta você selecionar o que realmente tem a ver com o teu problema. Se vai atender aí a somar com essa fundamentação que você quer
desenvolver esse texto que você quer discorrer, comprovando esse problema para alcance desse objetivo que você traçou para atender a sua temática. Então, é sempre focando nisso. Então, além dessas indicações que tem aí, você pode encontrar outras fontes confiáveis em todas as bibliotecas de instituições de ensino superior. Então, sempre que você pesquisar no Google e ver lá uma dissertação, uma tese, e já tiver lá o nome da universidade, que já vem identificado, é confiável, porque foi usado com trabalho de conclusão de algum curso e já está o nome da universidade. Então, é isso que a gente quer que você, tá, relembre e que siga a risca. E aqui, mais uma vez, cuidado com plágio, tá? Então, a gente precisa aí seguir a risca. Na hora de elaborar citações, eu estar atenta aqui. Então, o que eu fiz? Nós fizemos aí um resuminho básico para ficar bem claro para você. Porque a maioria dos manuais aí vem muito longo e o aluno fica cansado de pesquisar. Então, aqui está bem simples. Você vai usar esses tipos de citações e é nisso que você vai focar. É citação direta longa? Então, está aqui, 3 linhas no corpo do texto. Aí está explicando. Se é um autor, tem um modelo, a gente aprende mais fácil em cima de modelo. Então, eu já pensei nisso e coloquei no manual. 2 autores, tal exemplo. Mais de 3 autores, tá? Então, você vai escrever em forma de paráfrase, que é reescrever, né, com as suas próprias palavras a ideia desses autores. Tem um modelinho aí. É uma citação de citação, ou seja, você não encontrou a obra e quer citar o autor que já citou outro autor. Tem um modelo aí. E a direta longa, tá? Então, é importante aí. Eu sempre considero assim, às vezes, tem alunos que eles não utilizam citação direta longa no trabalho, só utiliza a indireta, que é mais fácil ali. Não, enriqueça teu trabalho. Coloque a citação direta longa, que ali, olha, é a ideia tal qual você tirou do livro. Então, é importante a gente ter essa relevância na hora da pesquisa. Então, tem essa preocupação. E aqui falo, ó, às vezes você muda, né? Você pega um texto ali grande de um livro que você leu, você resume e quer colocar lá. A ideia não é sua, tá? Você resumiu. Cuidado para você não mudar a ideia do autor, você tem que estar aí atento, você tem que conservar o que ele disse, você pode até mudar, mas mesmo assim você vai citar o autor, tá? Então você vai colocar lá, segundo fulano, o ano, tá? Mesmo sendo uma paráfrase, ou seja, você mudou as formas de dizer, mas é a opinião de outra pessoa, não é sua. Então, é importante você estar atento a isso. E aí, evitar o plágio, aqui como a gente já falou, tá? É só uma comunicação para você estar atento a isso. E aqui tem os modelos de elaboração de referência. Então, foi internet, corre aqui no manual que tem um modelinho, tá? Foi no livro com 3 autores, aqui tem um exemplo. Foi em um capítulo de um livro, foi numa dissertação, olha aí a dissertação em tese. Tá tudo aí. Tudo que você vai precisar. Foi em artigo, foi em revista, também está aqui, tá? Então, siga a risca o manual de vocês, que você não vai errar. E aí, está atento aí mais uma vez, nós vamos abrir lá para ficar bem claro, tá? Para não ter dúvidas. Então, siga a risco essa data aí. Tá vendo a data? Estão vendo aí o slide? Então, primeira etapa, muita gente já me entregou. Eu prorroguei, tá? 15 de abril de 2020. Então, vamos tentar passar o tema, o problema, a hipótese, o objetivo geral específico e justificativa. Professora, eu estou tão atrapalhada, não consegui. Me passa o que você tem,
E o que está te atrapalhando? Qual é a sua dificuldade? Me passa por e-mail, que aí nós vamos tentar, eu vou tentar ajudar na medida do possível, tá bom? Mas é bom a gente trabalhar em cima desses prazos aí para a gente não se perder, tá? Segunda etapa, vou devolver para vocês, vocês vão fazer a modificação, lembrando que aqui eu estou cobrando o problema, estou cobrando a hipótese, mas na hora de você fazer o artigo bonito, você vai tirar, tá? Então, você viu que lá no artigo tem uma outra estrutura, tem um modelinho que você vai seguir, que está lá no manual de como montar, você vai seguir aquele modelo. Aqui é só para a gente conseguir desenhar e desenvolver conforme, tá? Eu sugeri a gente seguir esse caminho. A segunda etapa vai ser em 20 de maio. É um tempo que eu acho que é possível, tá bom? Então, eu acho que dá para fazer. Se não der, você vai passar um e-mail para mim. Professora, não consegui, tá? Por isso e por essas. Então, a gente vai estudar, vou acompanhar o caso de vocês e a gente vai te ajudar na medida do possível, tá? No que for necessário aí. O e-mail é esse, tá? marlucifelipe@gmail.com. Posso demorar até 4 dias para responder, que às vezes eu gosto de ler, vou corrigindo, mas até 4 dias eu te respondo. Pode me cobrar no WhatsApp. Pode mandar de novo, professora, responde o meu trabalho, não tem problema, tá? Pode me mandar um monte de mensagem. Anda, professora, eu quero responder, tá? Eu vou entender. Eu gosto de ser cobrado. Às vezes a gente até precisa, né? Então é isso. Eu quero que vocês verifiquem todo esse percurso aqui. Vá lá, retome para entender o exemplo do problema, tá? Para você captar essa mensagem e fazer de acordo com esse planejamento, para que a gente consiga dar o nosso melhor nesse artigo para publicar, depois apresentar. Depois que esse tempo passar, pronto, você vai ficar de olho nesses congressos aí e vai te inscrever e vai apresentar o teu artigo. Olha que sucesso. Vai ganhar aí titulação, pontuação e vai publicar no teu currículo Lattes. Então, foque nisso, tá bom? Já pense nisso para que você tenha essa motivação. E aí meu nome vai estar lá junto, eu e você. Né? Então, eu vou apoiar vocês por isso, que a gente, até como orientadora, a gente tem essa motivação, sabia? De estar apoiando o teu trabalho, porque, olha, o meu nome também vai junto. Que maravilha! Né? Então, eu faço parte dessa conquista. Alguma pergunta? Dúvidas? Nenhuma? Pronto, então estou feliz. Se não tem perguntas, é porque ficou bem claro, né? Tudo certo, professora, ficou bem claro. Ai, que maravilha! Então é isso, gente. A nossa conferência de hoje foi uma revisão para tirar dúvidas. Se possível, a gente faz mais outra, tá? Se vocês acharem necessário, a gente programa mais outra e a gente vai se comunicando aí, né? Pelo Gmail, pelo WhatsApp. E se Deus quiser, a gente vai se encontrar breve para fazer uma confraternização e comemorar. Tá? Mas o manual ele tá bem simples, bem fácil de entender. A gente tentou colocar numa linguagem e dar exemplo, porque a gente vê a dificuldade, às vezes, para o aluno, é uma falta de um modelinho. Então, a gente explica ali como deve ser, orientando, e aí depois a gente coloca o modelo e o exemplo, tá? Então, foque ali naquele modelo, e como eu falei, se vocês quiserem copiar aquela estrutura ali, e aí em cima daquela estrutura você faz o teu artigo, tá? Deixa-me ver aqui. Ele já vai ficar todo naquela formatação, né? Isso. Eu recebi umas mensagens aqui no chat, só que não foi nada, acho que não é para mim, mandou errado. Tá? Então não é do conteúdo. É o quê? Não entendi. Quem perguntou por último?
Foi eu, Ana Paula. Não, a senhora disse, se puder copiar dali, é porque vai ficar toda naquela formatação, né? Você vai Vai, escrevendo, ela já fica toda naquela fica na estrutura, né? formatação. Eu vou até aproveitar, eu vou verificar se eu publiquei lá no EAD Box em PDF ou em Eu não Word. sabia desse instrumento, não, dessa forma de trabalhar, não. Não Qual? sabia que seria. Essa ideia que a senhora deu de utilizar lá Pronto. a estrutura, eu não sabia. Pode utilizar essa estrutura. Fica mais fácil para o aluno. E tem até uns modelos lá também de artigo. Eu coloquei 2 modelos, o modelo 1 e o modelo 2. Você pode, em cima do modelo, também fazer o teu. Vai escrevendo em cima do modelo, que aí você não se perde. Entendeu? Aí lembra, só tira lá a primeira etapa. Eu tenho que passar por e-mail até o dia 15. Aí passa para mim. Então, como eu falei para vocês, eu recebi, essa turminha aqui é 29 alunos, eu recebi já de mais de 50%, eu recebi de 16 alunos os artigos. Tem gente que já está adiantado, tá? Então, tem gente que já está bem adiantado, aí eu fiz os ajustes, sempre tem algum ajuste que a gente quer dar alguma dica, né? Assim, em termos de delimitar o tema, às vezes tem um tema que é muito geral, aí a gente quer delimitar a questão do problema, como eu falei para vocês, eu vi muito conflito, às vezes a pessoa confunde muito problema com questionamento. Aí faz uma pergunta, mas o problema é esse, você coloca ali algo que vai atrapalhar no alcance de um resultado. E aí, para você construir a Por hipótese. isso a importância de delimitar bem Delimitar bem. E aí, quando você pensa no teu tema, tá? Você pensa no teu tema e já pensa em algo que atrapalha esse tema. Por exemplo, eu quero trabalhar com a questão da psicomotricidade. O quanto é importante a atividade para o desenvolvimento da criança na base, na educação infantil. Aí você já pensa, qual é o problema? Aí você já vai lá e fala, olha, as escolas hoje elas não valorizam, não priorizam esse momento. Né? E isso é tão importante, tem escola que não tem nem esse profissional, o professor não sabe nem desenvolver, não tem formação. Então, então eu vou colocar isso, a falta de qualificação, a falta dessa prática nas escolas de educação infantil. Pronto, essa é a ideia central do teu artigo. É em cima disso que você vai desenvolver, tá? A solução, a hipótese, aí vai delimitar teu tema. Então, eu acho assim que primeiro é pensar no problema, para você conseguir delimitar bem o teu tema. É por aí. E aí você já vai pensar até nos teóricos. Olha, fulano de tal, ele fala sobre a questão da coordenação, né, para a aprendizagem da criança, e assim vai. Aí você vai lembrando. Então, para vocês que já estão estudando, vai lembrando até das disciplinas do curso, e aí vai lembrando do referencial que vocês já estudaram. Pode pegar na própria apostila de vocês alguns referenciais. Ou seja, pense num problema atual, tá? Algo que tem a ver com a atualidade, para que realmente seja um assunto relevante. Então, um assunto que atenda a necessidade do agora, nesse contexto. Qual é a necessidade? Então, é isso que vocês vão verificar. Que traga uma satisfação para a gente, que a gente está contribuindo, né, para essa que motive. Então, como eu falei, é uma formação para você. Então, algo que realmente vai mudar e acrescentar. Então, eu já penso assim, olha, tem alunos que quando faz o artigo, ele foca tanto naquele tema que depois ele dá até palestras sobre aquele tema que ele escreveu, porque ele já domina o contexto. Então, ele vai se especializar em cima daquilo e vai dar palestras em escolas, desenvolve até projeto em cima do artigo que ele escreveu.
Então, olha que coisa boa. Então, ele, em cima daquele documento, aquele instrumento do trabalho dele, de pesquisa, ele vai somar, agregar valores aí na profissão. É isso que você tem que pensar, tá? Então, um tema relevante para mim, que realmente eu tenho interesse em crescer e me profissionalizar, vou fazer palestras, vou fazer live, que agora é a onda do momento, né? Fazer live aí, criar um Instagram, um blog sobre isso. E aí, fazer um curso online sobre essa temática. Então, é pensar nisso, gente, algo que te motive, que te desperte um interesse e que realmente seja relevante para outras pessoas, que vai somar não só na sua prática, na sua e na de outras, tá? Porque a gente faz o artigo, não é para a gente, né? A gente faz o artigo o quê? Para ser lido por outros leitores aí, que vão usar para outras pesquisas. E aí não acaba. A pesquisa não se acaba, ela não se finda. Outras pessoas sempre vão dar continuidade, com um novo olhar. Alguém mais? Tudo certo? Certo. Então é isso. Eu vou aguardar o e-mail de vocês, tá? Então, qualquer coisa pode me chamar lá no grupo. Todo mundo aqui está no grupo. Quem não tiver, manda mensagem para a gente adicionar. Eu E acho aí, que agora lá no grupo é bom a senhora colocar o seu e-mail para deixar para quem puder, né, em outro momento também. E a gente vou coloca o seu deixar. e-mail lá no grupo. E aí, Brenda, você coloca também o link dessa conferência, porque às vezes tem aluno que não assistiu, e aí ele se perde, porque às vezes tem dificuldade em acessar o YouTube e encontrar a conferência. Eles Tudo estão tendo bem, assim que ela estiver dificuldade. disponível, ela vai fazer uma conversão, demora um pouquinho, mas aí eu posto lá no grupo, sem problema, tá bom? Tá bom. Então, gente, me despeço de vocês, tá? Quero agradecer a participação. Bons estudos, bom trabalho, e eu estou aí para ajudar no que for preciso. Contem comigo, me cobre, manda mensagem, professora, responde logo, olha, mandei isso. E aí eu vou aguardar ansiosa, tá? Os trabalhos, a entrega de vocês. Por favor, não deixe para a última hora. Aproveite o tempo. Se dedique, dê o seu melhor. E pense nisso. Problema e capriche nessa ideia aí, tá bom? O Neila, Feriado aí. Neila, Páscoa. Neila, pode me adicionar no privado? Tchau, professor. Boa semana. Ok. Sou eu, Ana Paula. Tô vendo aí o Tá pessoal bom. deitado, né? Oh, maravilha, né? Assistir aula no conforto. Olha aí o Renato. Renato tá aí esticado, né, Renato? Então tá Tchau, bom, gente. gente. Boa noite. Se Deus quiser, a gente vai se Obrigada. encontrar logo. Para um café. Boa noite. Boa Ai, vai noite. ser Tudo de bom. caprichado. Quem é a dona do café? O café e o bolo. Somos nós. Beijão, tá? Tchau, Fiquem gente. com Deus. Vou encerrar a reunião. Tchau, tchau. Tchau. Tá, um abraço. Boa noite. Tudo de bom. Deus no comando.